Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui hoje com mais uma gravação do podcast Geração de Apaixonados. É o nosso segundo episódio, fizemos o primeiro e graças a Deus foi uma bênção. E estamos aqui hoje para gravar o nosso segundo. Então você que ainda não se inscreveu, não seguiu, não ativou o sininho, segue lá a gente lá, tá bom? O nome do canal é Geração de Apaixonados. Estamos aqui hoje com o nosso líder Renan, juntamente com o Matheus, nosso querido e amado pastor Edson, esses homens bonitos, olhos verde, azul, sei lá. E aí, mano, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus, né? E espero que hoje a gente possa esclarecer algumas dúvidas, né? E esse podcast possa ser edificante não somente para a vida de quem nos assiste, mas também para nossas vidas. E aí, Matheus, como é que você tá, mano? Tô bem, graças a Deus. Tudo bem, pessoal? É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui à mesa pra gente poder junto construir um pensamento. E eu tenho certeza e a convicção, assim como foi o primeiro, dessa vez não vai ser diferente. Vai ser de grande valia para todos nós. E aí, meu pastor, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um privilégio estar com vocês aqui nessa segunda edição desse trabalho tão lindo. E como já foi dito aqui na mesa, eu espero também que seja uma bênção para todos os nossos ouvintes, que seja um aprendizado para todos nós e esse crescimento chegue no coração de muitas pessoas que estarão assistindo esse podcast. Maravilha. A gente vai falar o tema de hoje, que é Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. E o tema de hoje é uma pergunta. Eu posso tudo? Esse é o nosso tema. E dentro desse tema, nós vamos estar lendo aqui Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz: Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, lógico. E não vos amoldeis ou não vos conformeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu começo fazendo uma pergunta pro Renan. O que é para, nesse entendimento desse texto aqui, uma vontade boa, perfeita e agradável para nossas vidas? Então, eu acredito que desde o início, né, se você pegar ali a carta de Paulo aos Romanos, você vai ver que desde o capítulo de número 1 ao capítulo de número 12, né, Paulo parece que está construindo essa questão do pensamento ali, né? Ele começa Romanos 1 ali falando sobre aqueles que Deus entregou, né, os seus próprios pensamentos, suas próprias paixões. E ao decorrer de toda a carta, o propósito de Paulo, eu acredito ali também era fortalecer alguns irmãos, esclarecer algumas dúvidas. É uma carta ali que fala muito sobre lei e graça. Então, assim, é uma carta magnífica. E eu acredito que no capítulo de número 12, ele traz a perfeita, ele fala que é boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né, para nossas vidas. Eu acho, cara, que isso Paulo está dizendo que é o propósito de Deus cumprido em nossas vidas, sabe? Eu acredito que ali que Paulo está trazendo o entendimento seguinte: pô, Deus tem algo bom para nossa vida. Sim. Deus tem algo agradável, sabe? A vontade dele é boa. Por mais que, às vezes, as situações, as circunstâncias pareçam que contradiz esse texto, mas, mediante tudo que está acontecendo, existe uma vontade boa, perfeita e agradável de Deus nas nossas vidas. Bom, mente renovada, né? A nossa mente, ela, quando nós temos um encontro com Cristo, a nossa mente, ela passa por uma mudança por completo. Se outrora eu pensava coisas que não edificavam, coisas que não me aproximavam de Deus, hoje, com a mente renovada, eu penso nas coisas que vêm do alto, nas coisas que vêm do céu. Então, e sempre pautado na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Que a gente tenha uma vida em abundância. E para eu conquistar isso, eu tenho que praticar, exercer e fazer aquilo que Deus tem me orientado a fazer. Senão, eu não consigo chegar nesse nível de ter uma mente renovada, sabe, por completo. Porque a nossa mente, ela sofre ataques constantemente. Agora, se eu tenho uma mente renovada, se eu tenho uma mente transformada em Cristo, eu sigo diferente e estou pronto para poder vivenciar essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável sempre. E para dar um resumo melhor, pastor, o que o senhor acha? Bom, é claro que todo o princípio de transformação do homem
começa através do Espírito de Deus na vida da pessoa, trabalhando no intelecto, no entendimento. Paulo, muitas vezes, quando fala às igrejas, ele determina, né, através da busca, do desejo do próprio Paulo, ver com que as pessoas tenham o seu entendimento iluminado. Porque, através desse entendimento iluminado, essa mente, ela começa a entender quais são os princípios de Deus e, com isso, a sua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. Claro que a Bíblia também nos diz, através da própria boca de Paulo, que toda a vontade do Senhor sobre nossas vidas nos faz mais do que vencedores. Aí a gente até entende, entra até conflitos na nossa vida nos momentos difíceis. Mas até os momentos difíceis, como disse o Renan, ele também contribui para o crescimento da nossa vida, as nossas estruturas espirituais, entendeu? Então, como o Mateus disse, começa na mente. O Espírito entra na vida da pessoa, capacita essa pessoa a ter uma mente renovada. Através dessa mente renovada, ela vai começar a ter o poder de comandar todas as coisas. É aí que entra a chamada libertação e a transformação da vida da pessoa. Porque quando ela vem para Cristo, ela vem com inúmeras manias, a gente sabe disso, né? Sim. Mas com essa mente renovada, transformada, certamente essa pessoa começa agora a lutar contra as suas próprias vontades e fazer a vontade daquele que a chamou das trevas para a luz. Então essa é a primeira ideia, essa é a minha primeira fala nesse momento. E o bom lembrar aqui também, né, que talvez as pessoas podem estar nessa hora agora assistindo a gente falando, pô, o tema eu posso tudo com um versículo sobre mente, então não consegui entender muito isso, mas é justamente isso que nós queremos passar. Quando nós estamos com a nossa mente transformada, nós vamos começar a entender que realmente não é tudo que me convém fazer. Tem certas coisas que, cara, não tem um porquê eu fazer, então tá tranquilo. Então a ideia de trazer essa mente renovada pra gente nesse podcast aqui, nesse segundo episódio, é para mostrar para nós mesmos aonde devemos mudar, aonde estamos errando, é questão de pensar coisas que não tem que ser pensada, falar coisas que não tem que ser falada, enxergar coisas que não tem que ser enxergadas, vamos botar assim. Então, por isso que nós escolhemos esse texto e esse tema para a gente poder tentar desenrolar isso aqui hoje, né, nesse episódio. Pode falar. Tiago, foi maravilhosa essa introdução a respeito desse raciocínio que as pessoas podem estar tendo em casa. Deixa eu corroborar aqui com esse pensamento aqui rapidamente para eles entenderem em casa o porquê do que está sendo feito aqui. Sim. A palavra mente no grego significa nous. Nous significa, naquela época era um termo comum que se referia à percepção intelectual e ao julgamento moral do ser humano. Olha só que coisa profunda, pessoal. Então, parece ser tão assim simples, mas olha a profundidade disso que nos leva. O verbo mente, que já não é nous, mas é noeo, que significa no grego pensar, perceber e entender. Ele vai começar a trazer uma construção. Paulo é extraordinário. Paulo era muito culto. Paulo, as qualificações de Paulo, ele falando, ele era muito culto. Então, isso é extraordinário. Você vai ver essa palavra nous fora de Paulo 3 vezes só, Renan. Que é Lucas 24, 25, é aquele caminho de Emaús, que Jesus fala para eles, pô, vocês são tardios de entendimento. Vocês, nércio de entendimento, perdão, até tardios de entendimento. Vai falar também de Apocalipse 13, 18 e 17, 9, que vai falar como sede da sabedoria. Só que Paulo vai usar a mesma palavra nous nas suas cartas como sede do intelecto. Agora, olha que coisa extraordinária para as pessoas entenderem. Se a palavra nous, mente no grego, ela está se relacionando à sede do intelecto, então, desse modo, afeta toda a vontade da pessoa. Ou seja, a mente controla aquilo que a pessoa diz e o que a pessoa faz. Aí, quando você fala que essa mente precisa estar renovada, entendeu? Então, essa mente determina as escolhas dessa pessoa. Então, o intelecto dessa pessoa não tiver renovado em Deus, que tipo de pensamento ela vai ter? Sim. Aí entra o que você perguntou, o que você relacionou aqui. Pode ou não pode? Aí entra a questão, eu vou ter o intelecto e o entendimento
sobre o que eu vou fazer, se aquilo me convém ou não, segundo aquilo que o Espírito ministra dentro de mim. Então é fundamental isso entender, porque quando a gente entra lá, mente renovada, não, eu dou glória a Deus e aleluia. Não é isso. Vou no culto de quarta já renovando. Não é assim, não. Pensei que era assim. Não. É permitir que o Espírito, pela palavra, pela conversa, através da oração, determine a nós, que somos filhos de Deus, como nós deveríamos agir diante das circunstâncias que o Senhor determinou para nós vivermos. Eu não posso determinar porque eu enxergo coisas e vou fazer o que eu quero. Não. Até mesmo, Tiago, o que é lícito para pessoas, possa ser que não seja para mim, meu amigo. Verdade. E tem uma pergunta aqui, assim, né? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Tem muita gente que fala, eu nasci assim, é o famoso crente Gabriel, né? E é dessa forma, mano. Eu nasci assim, vou morrer assim, vou crescer assim. Não é nada. Você nasceu assim, mas você vai mudar. Por quê? Porque você tem a mente renovada em Cristo. É o que eu falei no início. Se eu fazia, eu não faço mais. A gente cai muitas das vezes numa paranoia, tampa muito o nosso campo de visão e não consegue enxergar além daquilo. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. O que eu fazia antes, hoje eu não faço mais. Porque Jesus me alcançou. A graça dele me alcançou. E quando alcança, irmão, não tem como. A mudança, ela entra. A mente é renovada. As tuas atitudes que outrora era totalmente ao contrário, você passa a ter atitudes pautadas na palavra de Deus. E isso é um fato, não tem como discutir isso. O que eu fazia eu não faço mais. Não me convém, o que eu vou fazer? Sim. Vai glorificar o nome do Senhor? Não, então não vou fazer. Eu penso muito assim, entendeu? E hoje a gente tem visto muito isso, né, cara? Tipo, né, eu não tô aqui, galera, englobando só uma igreja, né? A gente tem amigos que são de outras igrejas, então a gente tá falando que nós vemos igreja em geral. Essa normalidade, né, de pensar o que o mundo pensa. O mundo aqui não quer dizer que a gente é de outra terra ou de outro planeta, não, né? Jamais. A gente está querendo dizer que nós somos melhores do que ninguém, somos também seres humanos falhos, mas quando a gente fala que o mundo quer dizer só pessoas fora da igreja, né, vamos botar assim. Então a gente vê muito isso hoje, né, esse pensamento igualado, vamos botar assim, né, mesma coisa na igreja, mesma coisa fora da igreja, né? Cara, antes de mais nada, né, eu queria só corroborar, acrescentar algo que o pastor falou aqui muito interessante. Eu vejo como um relacionamento, cara. A minha comunhão com Cristo eu vejo como um relacionamento. Por exemplo, eu era solteiro. Então, assim, eu pensava em mim. Tudo que eu fazia era em prol da minha pessoa. Comprar uma roupa, comprar um tênis, comprar um livro, sabe? E quando você entra num relacionamento, já não é mais sobre você. É você e a outra pessoa. Vocês aqui são casados, têm muito mais propriedade de falar do que eu. Tem coisas que você não faz, porque você, pela intimidade que você tem com a tua esposa, você sabe que vai entristecer ela. Você pode fazer, mas pelo nível de intimidade, relacionamento, e você não quer ver ela triste, você escolhe não fazer. Então, assim, quando você tem essa mente renovada, quando você tem essa intimidade com Cristo, você entende o seguinte, cara, já não é mais sobre mim, mano. As ações já não estão sobre mim, tá? Eu e outra pessoa se relacionando. Então eu posso fazer coisas que, ao meu ver, são lícitas, mas eu vou entristecer outra pessoa, sabe? Eu acho que esse é o X da questão da mente renovada. É minha mente que entende o seguinte, eu posso entristecer Cristo. Existem atitudes minhas que vão entristecer Cristo. Tem um livro muito interessante, que é Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Cara, esse livro é muito formidável. Eu tive uma oportunidade de ler ele e ele não tem um poder de transformar como a Bíblia transforma. Nenhum livro no mundo, pelo escritor A, B, C, D, tem o poder de transformar nossas vidas como a Bíblia transforma. Mas existem algumas coisas que você lê que traz uma reflexão. E esse livro é muito interessante, que ele diz assim, se Jesus estivesse no meu lugar, o que eu faria? Então, assim, é um nível de uma mente que se transformou, cara, que se permitiu ser transformado. E outro ponto interessante que foi o Matheus falou, até você tocou. Cara, é possível essa transformação. Se você estiver aberto para que Deus me transforme, para que Deus molde o meu coração, molde minha mente, me incomode algumas atitudes que, ao meu ver, são certas, mas pode entristecer o espírito, eu acho que essa transformação é possível.
esse ditado não funciona, né? Para Cristo esse ditado não funciona. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não, em Cristo existe essa possibilidade dessa mudança. Sim, sim. E entrando um pouco nessa questão de que eu posso tudo ou não posso tudo, são aquelas famosas perguntas, né? Passa ano, entra ano e são as mesmas perguntas. Piercing, tatuagem, pode ou não pode? O que você acha, pastor? Rapaz, isso é louco, né? Muito louco esse tipo de pensamento. Mas como nós criamos um plano de fundo real, teológico, explicativo, sabe, irmão? Para poder entender o que é a mente, eu vou pegar um texto aqui que é super conhecido, espero que sejam de todos dos nossos ouvintes e aqueles que estão assistindo também a gente. Romanos 1:28 vai falar de algo que é extraordinário. O texto diz assim: olha só, além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou às ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Você lembra o que eu disse anteriormente? Que quando eu tenho a minha mente renovada, quando a sede do intelecto, ela comanda tudo que eu faço e tudo que eu penso, tudo que eu falo, não há nada mais profundo do que quais são as intenções daquilo que eu pratico e daquilo que eu escolho para a minha vida. Sabe por quê? Porque quando você diz assim, que nós devemos ser, segundo o texto de Romanos 12, sacrifício vivo, isso é muito, vai nos carregar para uma profundidade muito grande. Vai dizer sobre uma dedicação, né, de todo o nosso ser para honrarmos a Deus com toda a nossa maneira de viver. Então, tudo que eu pratico, eu preciso saber se eu estou honrando a Deus. É verdade, entendeu? Alguém vai indagar assim, já me indagaram, diz assim, mas pastor Edson, educação física, isso tudo. Eu falei, o texto de Timóteo, Paulo fala que ele diz, é verdade que até o exercício físico é de bom proveito, mas nada é como a piedade. A gente sabe disso, como o Renan falou, os livros são maravilhosos, mas nada é como a Bíblia. A gente tem um parâmetro celestial para nós. Entendeu? Mas quando a gente faz exercício físico, a gente está cuidando do templo. Quando eu cuido do meu templo, eu estou pensando no projeto que Deus tem para a minha vida. Vai durar quanto tempo? Então eu preciso me cuidar para saber quanto tempo eu vou viver para cumprir o que Deus quer na minha vida. Então tudo que envolve o nosso ser, envolve de acordo com aquilo que Deus determinou para mim. Então não sou eu que quero. Eu achei maneirão fazer uma tatuagem. Vou fazer, mas por quê? Qual o propósito, né? Qual o propósito disso? Deus estabeleceu isso? Isso é tão profundo que o Espírito de Deus um dia falou para Paulo, eu não quero que você pregue na Ásia. Qualquer crente hoje, se não tiver uma ligação real com Deus, vai dizer que é demônio que está falando. Mas a Bíblia fala, está indo contra a palavra. Porque a Bíblia diz que você tem que pregar, ide por todo mundo que Jesus... Mas olha, cara, o propósito de Deus na vida de Paulo. Você não vai pregar na Ásia. Não quero. Aí Paulo recua. Vou para onde? Aí aparece o homem da Macedônia, vai para Macedônia. Mas quando você começa a estudar a palavra de Deus, quem retorna para a Ásia e vai cobrir o que Deus não quis que Paulo fizesse é Pedro. Pedro vai pregar na Ásia. Deus não deixou de cumprir o seu propósito na Ásia, mas com Paulo era Macedônia. Então, tudo na nossa vida está debaixo daquilo que Deus quer da minha vida, pô. Então, eu não mando mais em mim. Eu não tomo mais as atitudes que eu quero. Por isso que quando eu falo de sacrifício vivo da minha vida, honrar a Deus, devemos experimentar uma transformação progressiva de vida pela renovação da nossa mente. Aí entra a pergunta: o que Deus quer de mim? Com a minha transformação, com o meu crescimento, com a minha evolução, com tudo que Deus está lançando através da minha vida, na minha vida e através de mim, tudo isso, aonde cabe a tatuagem na minha vida? Vai acrescentar em quê? Vai Crer. agregar em quê? Me explica, em quê? Alguém vai perguntar, mas é pecado, pastor? Eu falei, não, pô. Não. Mas até onde, por causa do que é lícito,
eu deixo de fazer o que Deus quer. Tudo bem. Se você disser para mim que fez uma tatuagem porque Deus mandou, eu glorifico a Deus. Deus é soberano. Mas pergunta para eles se Deus mandou. Eles não vão saber te responder. Porque a sua própria mente acredita que está tudo bem. E aí? Não, vai, fala. E já é o próprio anseio da pessoa, né? De chegar a fazer a vontade da pessoa. isso Da própria pessoa fazer. Exato. O que eu acho mais perigoso, se eu falar é pecado, não, mas o que eu acho mais perigoso é que é um erro que pode abrir uma porta para um pecado. Qual sentido? Eu não tenho tatuagem no meu corpo, não tenho. Vamos supor que eu fiz. Botei aqui, amo minha família, escrito aqui, né? Com uma imagem bonitona, escrito amo minha família. Aí eu botei um piercing na orelha. É um exemplo, tá? Só um exemplo. Talvez eu possa chamar a atenção de alguma menina que nunca me olhou. Pô, bota tatuagem bonita. Botar a mão em mim. Vários precedentes aí. Aí a mente, se não tiver renovada, entra nisso. Então, a tatuagem é pecado? Não, beleza. Mas ela pode abrir uma grande porta para você pecar. Então, eu não consigo entender quando a pessoa vem perguntar pra gente, né? Nós somos líderes aqui. Tatuagem pode, piercing pode, isso pode, aquilo pode. Eu não consigo ver que é uma vontade espiritual, vamos botar assim. Sim. Eu não consigo ver, né? Pra mim é uma vontade totalmente carnal. Não tô dizendo que você é carnudo e tem essa vontade, não é isso. Mas é uma vontade só sua, não é a vontade de Deus na sua vida. Então esse que é o meu medo sobre as... Eu posso fazer? Cara, é contigo mesmo. Mas você pode estar abrindo uma porta muito grande. Vamos... Só rapidinho, só pra eu não vou esquecer. Carnaval. Qual é o costume do carnaval? Pintar cabelo. É o costume. Carnaval, pinta cabelo de amarelo, de roxo, não sei o quê. Aí eu sou da igreja também, vou pintar meu cabelo de louro. Eu tô pecando? Não, mas eu tô me igualando a um pensamento carnal, zero espiritual. Pode falar. Assim, eu acredito muito nessa consciência da mente o seguinte. Tiago vai dizer que nós somos engodados pelas nossas próprias cobiças. Eu nunca senti vontade de fazer tatuagem, até porque eu nunca curti tatuagem. Foi algo que eu nunca curti, sabe? Eu nunca tive aquele anseio de ter aquilo. Pô, quero ter aquilo. Então, assim, eu acredito que, igual o Paulo fala em Colossenses, capítulo número 3, versículo número 12, vai dizer: aqueles que estão em Cristo, pensar nas coisas que são do alto, porque já morreste para as coisas terrenas. Então, assim, eu acredito que a questão, foi o que você falou bem, cara. É pecado, não é? A questão não é essa. Mas eu acho que nós somos inclinados para aquilo que nós colocamos em nossas mentes. Se eu me inclinar para as coisas de Cristo, a minha mente automaticamente vai querer buscar as coisas que são de Cristo. Pô, eu vou querer orar, vou querer jejuar, vou querer ler Bíblia, vou querer buscar, conhecer. Se eu inclinar minha mente para outras coisas, automaticamente eu vou ser inclinado a fazer aquilo. Foi como eu volto a repetir, eu nunca senti vontade de fazer tatuagem, nunca. Eu também nunca gostei de tatuagem, foi algo que eu nunca admirei, tatuagem. Caraca, acho maneirão bonito. Não acho. É uma parada que eu não acho. Então, eu acredito que a mente que ainda... Não vou dizer que o cara que tem tatuagem não tem a mente renovada, não é isso. Mas assim, o nível de uma mente que Paulo fala em Romanos 12, cara, é uma mente que é igual Colossenses 3:2. Morreu para a terra. Só pensa nas coisas de Cristo. Como é que eu vou glorificar Cristo? Pô, como é que eu vou conhecer? Como é que eu vou buscar? Como é que eu vou me santificar? Como é que eu vou me separar? E assim, cara, isso é uma experiência particular minha. Uma experiência particular minha. Não vou generalizar isso, né? Cara, mas o tempo que eu tava mais ali buscando, me separando, jejuando, eu não pensava em nada disso. Parece que tu morre pra terra. Exatamente. Tu não pensa em riqueza, tu não pensa em conquista. Exatamente. Tá ali, tu tá desempregado buscando Não, Deus. buscando. Exatamente onde a gente quer chegar com isso tudo. É uma mente, cara, que transporta pra um nível que é igual o Paulo fala. É nada tendo, possuindo tudo, sendo pobre e enriquecendo a muito. Exatamente. É esse nível que eu acho que a gente precisa chegar na mente. Outra coisa também que vale ressaltar, 1 Coríntios 6:12. Você já com certeza ouviu esse texto. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Eu não me permitirei que nada me domine. Cara, o teu corpo, o meu corpo, é templo do Espírito Santo. Como já foi falado aqui, explanado muito bem pelos meus amigos, você pode. Mas, uma vez mais, vai glorificar o nome do Senhor? Uma vez que teu corpo é templo?
Então pesa isso e pensa bem sobre isso. Minha mente é renovada em Cristo. Eu penso nas coisas do alto. É o que o Renan acabou de citar aqui. Não tenho tempo para ficar pensando em certas coisas. Isso vai te aproximar de Deus? Não vai te aproximar? Fala minha, não vai me aproximar de Deus. Uma tatuagem, um piercing, porque não é algo externo que me aproxima de Deus. É algo interno. É o que eu busco. Meu corpo é templo, eu sou templo. Imagine, você que é templo do Espírito, está cheio de... Pensamento meu, mais uma vez, cheio de mazelas, cheio de expressões no corpo, cheio de coisas que não vai dar em nada, a não ser muitas das vezes atiçar a curiosidade de outra pessoa, induzir o irmão a ter um pensamento. Isso é legal? É ou não? Aí você pare e pense. Que coisa interessante aqui. Como parte de uma mente renovada, o cristão deve pensar com sabedoria acerca de si mesmo, né? E da função que ele exerce dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. 2 textos aqui extraordinários para a gente, né? Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 1 e 2, vai dizer assim, como você colocou, que é interessante. Eu vou replicar aqui o que vocês já falaram, tá? Desculpa, botei errado aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, visto que fostes ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto, que Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Olha só que coisa linda. Porque morrestes. Versículo 3. E a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Então, ele aqui está dizendo, pensai nos objetivos de Deus. Quais são os objetivos de Deus se enquadra com a boa, perfeita e agradável vontade dele? Mas onde Paulo responde isso? Filipenses 4:8. Vem comigo, gente, para você entender isso aí. Você que está em casa, vê só que coisa interessante. Olha o que a Bíblia diz, Filipenses 4:8. Diz assim: concluindo, irmãos, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Olha que coisa linda, você pode enquadrar inúmeras coisas no que eu falei aqui agora, só que agora vai começar a quebrar o pensamento pessoal. Olha bem, olha o que ele diz: se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Então, eu não posso pegar aqui a primeira parte dos versículos e enquadrar o meu desejo. Ok? Eu vou ter que ir até o final desse versículo. O que é excelente e o que gera louvor a Deus. Nisso eu devo pensar. Então, como você disse, 1 Coríntios 6:12, nós somos templo, corpo, santuário de Deus. Então, através da nossa vida, manifesta inúmeros. A gente poderia ficar aqui 3 dias falando sobre isso, tá, meu amigo? A gente pode, em Paulo, quando fala do se assentar à mesa no templo, a gente pode também, 1 Coríntios 12, até o 28, quando vai falar quando eu pratico sem tô nem aí pro pensamento da outra pessoa a respeito do que eu tô fazendo, o que a Bíblia vai dizer. Cara, inúmeros fatores aqui vai gerar em nós. Agora, eu queria que vocês entendessem aqui. Provérbios, capítulo 16, versículo 2. Abre comigo aí. Você que está em casa aí, abre com a gente aqui para você entender. Isso é Bíblia, hein, meu irmão? Bíblia. Eu tenho um defeito terrível, irmão. Vamos falar na Bíblia, né? Versículo 16. Eu vou falar 2 traduções para vocês entenderem isso. Versículo 2. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Agora, olha a tradução da nova tradução da linguagem de hoje, da NTLH. O mesmo provérbio. Olha o que ele diz. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções.
Já era. Ninguém foge. O exterior, o estereótipo, ele pode mostrar uma coisa, mas o interior pode mostrar outra totalmente. Tiago, o Renan falou algo aqui extraordinário. Quando você entra na profundidade de Deus, quando tu sai do âmbito terreno, da natureza terreno, para o mundo espiritual, cara, os teus pensamentos não te levam a essas mazelas. Então aonde está essa mente que só pensa nessas coisas? Os desejos dessas coisas? Eu pastorei há 21 anos, meu amigo. O cara vai falar para mim certas coisas, eu vou dizer para ele assim, querido, me perdoe, mas o que os meus olhos já viram determina meus pensamentos também, irmão. Sim. Porque, na maioria das vezes, são as intenções por detrás dos olhos, né, que é daquilo que é visível, é que comanda uma realidade plena, meu amigo. O que a Bíblia fala sobre isso, Mateus, é muito profundo, entendeu, irmão? Porque as atitudes humanas revelam o caráter e geram consequências. E é uma verdade, pô. Eu posso me arrepender pelas atitudes momentâneas minhas? Claro que eu posso. Eu posso errar, eu não sou, como você disse no início, nós não somos perfeitos. Sim. Nós não estamos aqui para dar show de espiritualidade. Quando eu me ponho nessa posição, eu me ponho como o pior pecador, porque eu tenho medo, meu irmão. Porque eu não sou forte. A gente vai para a internet, a gente vê inúmeros homens aí falando, meu irmão, pode beber, não é pecado. Tá, tudo bem, cara. Mas, meu irmão, até onde? Até onde aquilo vai me fazer ficar bem? Vai gerar para mim alguma utilidade? Então existem coisas, meu irmão, que são meramente pensamentos humanos. E aonde tem esse embate hoje em dia, né? Porque, como o senhor falou, olha, abre a internet hoje em dia, o que mais tem? Pastores que ninguém consagrou. Um monte. E isso é triste falar, né? Porque parece que a gente está indo de encontro a alguma doutrina, alguma coisa, mas não é. Mas é triste falar. A gente abre na internet pastores que ninguém consagrou, ninguém sabe a vida da pessoa, ninguém conhece, e a pessoa está querendo ser igual uma pessoa que, cara, tu nunca viu, nunca falou, enfim. Não sabe como é o interior dessa pessoa. Porque por fora pode estar, cara, maravilhoso, show de bola, e por dentro como que essa pessoa é. E é onde a gente tem esses embates hoje em dia. Porque tu olha para uma internet onde o pastor Mateus, que ninguém conhece, fala ali que pode beber, pode isso, pode aquilo, e tá todo mundo seguindo. Por quê? Aí entra naquilo que a gente está falando. Porque são só coisas que realmente vão fazer as nossas vontades. A minha vontade. O Renan falou aqui a questão de que quando nós buscamos a Deus, e é uma grande verdade, cara. Quando nós buscamos a Deus pensando só nas coisas do alto, né? Quando a gente parece que tem algumas coisas que são necessárias acontecer com a gente, parece, né? Porque a gente parece que busca muito mais a Deus quando está desempregado, busca mais a Deus quando está talvez passando por algum problema familiar, busca muito mais. E não precisa chegar a um nível de estar passando algo ruim para buscar a Deus. O que tem que chegar em nós é a gente ter essa mente renovada. De qual sentido? Cara, eu preciso buscar a Deus, eu preciso ler mais a palavra de Deus, eu preciso literalmente fazer aquilo que Deus quer, para a gente ter essa mente renovada, para a gente ter esse pensamento renovado. Quer falar, para falar? Não, eu tava pensando aqui numa coisa, creio que até o Espírito me direcionou para falar isso aqui agora. Você pode estar se perguntando aí, você adolescente, jovem, caraca, pô, eu tô em Cristo, tô na igreja, sou assíduo, faço as coisas e tudo mais, vou aos cultos de quarta, domingo, escola dominical, mas algumas coisas ainda tá em mim ainda, enraizado em mim. Como eu faço para poder tirar isso? Eu tava pensando aqui, cara, o que o Renan acabou de citar é o primeiro passo. Você começar a pensar mais e mais e mais nas coisas que vêm do alto. Você não vai ter tempo para pensar coisas que muitas das vezes te afasta de Deus. Outra coisa também que o Espírito me direcionou para falar para você é o seguinte, você jovem e adolescente, irmãos em geral. Cara, quando você entrega as coisas na mão do Senhor, entrega por completo. Não é pela metade, tipo assim, Senhor, cuida dessa parte aqui, dessa aqui não cuida. Chamou ele para cuidar? Cuida, deixa aí tudo na mão dele. Porque tem muitas das vezes, nós jovens e adolescentes, enfim, irmãos em Cristo, nós delimitamos muito onde Deus vai agir, onde as coisas podem ser mexidas e não. Na verdade, Deus ele quer eu e você por completo. Talvez você ainda está com algumas coisas ainda te martelando e fazendo parte da tua mente, porque você não confiou 100%
em que Deus ele pode fazer. Então, uma dica aqui, uma ideia, confia no Senhor, entrega na mão dele e busque as coisas que vêm do alto. Eu tenho a certeza e a convicção que você não vai ficar pensando em coisas terrenas, em tatuagem, piercing, em festas e tudo mais. É até bom, acho que a gente vai entrar nesse tema também aqui de festas pagãs, festa junina, Natal, não sei o quê. Aproveitar que o nosso pastor está aqui, vamos explorar bem ele. Então, pensa nisso. Pensar nas coisas que vêm do alto. E a plataforma que paga bem? Pode não? Sabe essa não, pastor? Não sei não, essa não sei não. Tigrinho que paga? Ah, o Tigrinho. Os famosos jogos de aposta. É, mole, Jesus. Meu Deus. Se não puder, vou ter que cancelar meu jogo aqui agora. Quer ver? Quer ver engraçado? Quer ver? Você é pai, ele é pai, eu sou pai. E todo o pessoal que está aqui reunido no nosso meio é pai e mãe também. Beleza pura? Show. Eu entreguei minha filha a Cristo. Você entregou a sua filha. Você entregou o seu filho. Você entregou sua vida. Não entregou? Qual é a coisa hoje fenomenal para você? Eu sei que você ama Cristo. Eu sei que você ama sua esposa. Conheço sua esposa e sua família, assim como eu conheço a de vocês. Assim como vocês conhecem a minha. Mas a nossa vida, quando nossos filhos nascem, hoje eu tenho o privilégio de ter a experiência de ser avô, né? Eu sou avô do Benjamin e de um monte de outros, né? Que me chamam de vovô também, né? Tá ficando velho, hein, pastor? Tá chegando a melhor idade. Aqui do lado. Ô, pai, daqui a pouco tá um pai aqui. É um pai. Mas é um prazerzão isso pra minha vida. Eu amo esse negócio. Então, até assim, o Digão? O Digão eu tô pensando. Tá. O Digão tá me abandonando direto, sempre. Então, assim, você já percebeu que quando minha filha nasceu, cara, a minha filha foi algo extraordinário para a minha vida. A minha vida foi transformada, assim como eu acredito que a Clarissa, assim como a seu lindo Arthur. Eu acredito que os nossos filhos, quando nascem, eles fazem uma transformação extraordinária para a nossa vida. A gente se entrega, mas eles tornam-se algo tão valoroso para a gente. Mas você não entregou isso na mão de Deus? Cara, tu entregou a Deus o que é valoroso demais para você, cara. Sim. Entregou a tua vida, entregou a vida do teu filho. E tem gente que entrega a vida, mas não entrega a mente. Na hora das decisões, na hora de se desvencilhar, na hora de tomar as decisões, por si só, não querem. Cara, vocês estão falando sobre coisas e a mente vai borbulhando aqui, né? E olha só o que a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim, olha só. Capítulo 3, perdão. Capítulo 3, primeiro, diz assim, é uma declaração digna de todo crédito. Olha só que coisa extraordinária. Esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato, deseja algo excelente. Irmão, sabe o que a gente está precisando? Não é de gente cheia de tatuagem, não. A gente está precisando de ministros, de homens e mulheres cheios da glória de Deus dentro do evangelho, irmão. Mas aí, o diabo, ele é um ser que ele quer distorcer certas coisas. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, diz assim, olha só. 1 Timóteo diz o seguinte. Ai, meu Deus. Não é 1 Timóteo, não. É 2 Timóteo. 2 Timóteo. Deixa eu voltar aqui, gente. Tá? 2 Timóteo. Deixa eu voltar aqui para me poder falar o que é correto, tá? Então, eu não posso capítulo de número 3, entendeu? Diz, seja entretanto disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, de homens amantes de si mesmo, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, impuros, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Aí ele diz assim, com a aparência de piedade, todavia negando o seu real poder, afasta-te deles. Cara, isso é muito forte. Porque no grego, a piedade significa louvor, reverência e devoção. Então, é compaixão pelo sofrimento alheio de outra pessoa, ter misericórdia, e é uma virtude que possibilita, Tiago, possibilita oferecer a Deus o culto que ele merece. Exatamente o que a Bíblia diz em Romanos 12. Os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Olha só, olha o que
Quando você cria um compêndio de ensinamentos para criar uma doutrina, você vê que o apóstolo Paulo é extraordinário em criar um raciocínio para quebrar toda a mente que está sendo corrompida pelo mundo, pô. Sim. Entendeu? Então isso, cara, faz com que eu e você venhamos colocar o pé no chão e saber o que Deus realmente está se agradando das minhas escolhas e dos meus pensamentos. É isso que é importante a gente saber. Eu costumo falar lá em casa com a Camila que se a gente não dominar a nossa mente domina a gente. Eu dou muito exemplo para ela de várias atitudes, várias coisas que nós já passamos, particular, meu e da Camila. E eu sempre falei para ela, teve um dia, isso ficou marcado para mim, que a gente trabalha com venda, né, todo mundo sabe, algumas pessoas sabem, na verdade, né? E aí, nesse dia, não tinha uma venda pra gente. E aí ela começou a falar comigo, caraca, não tem uma venda, e agora? Eu falei, cara, fica tranquilo. Eu sei quem eu tenho crido, e eu sempre falo pra ela assim, tu tá me traindo, tá dando mole? Não tá, então fica tranquilo, daqui a pouco Deus vai nos abençoar. E foi só eu falar isso, que tipo, não vou lembrar exato, mas vamos botar tipo 10, 20 minutos depois, começou a aparecer algumas vendas pra gente poder fechar. E eu falei pra ela, cara, se a gente não dominar a nossa mente domina a gente. Então, quando nós não dominamos a nossa mente e realmente não começamos a pensar naquilo que é do alto, ter a tranquilidade e ter a certeza de quem é o Deus que nós servimos, cara, fica tranquilo, que essas coisas não vai te acrescentar, não vai te agregar, não vai te atrapalhar, não vai fazer nada. Então é por isso que eu falo isso a Camila, domina a tua mente. Dominou a tua mente, nada te domina. Pode falar. Não, e você, porventura, se tiver alguma dificuldade, cara, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós temos um pastor presente, super atuante no âmbito de igreja e tudo mais. Nós temos líderes, Tiago, Renan, eu me coloco na brecha também para poder ajudar. Se você não está conseguindo, tá tendo alguma dificuldade, cara, grita. Grita. Chama a atenção, que a gente está aqui disposto a te ajudar. A gente vai pro mesmo céu, então vamos junto. Todo mundo. O céu é tomada força, então vamos junto. Mas peça ajuda, porque muitas das vezes a pessoa se isola e não fala, cara. Verdade. Não fala, e passa por N situações. Aí tem dúvidas, como essas, que são frequentes, né, no nosso meio de igreja no geral. E fica falando com A, com B, com C, sabe, fomentando pensamentos. E graças a Deus, através dessa live, você está tendo um parâmetro. Entendeu? Você está tendo algo que está sendo bem esclarecedor. Mas além disso, tiver alguma dificuldade, chama os nossos líderes, chama o nosso pastor, que ele está aqui disposto a te ajudar. Seria mais nesse sentido mesmo. Também um ponto muito importante, né, de Romanos, é que Paulo fala que nós somos sacrifício, né? O sacrifício era aquilo que custava. Sim. Te custa abrir mão. Eu acredito que sacrifício é algo que te custa, né? E, cara, eu tive uma experiência, foi aqueles dia de primícia do ano passado. Sim. Pô, e eu tava ali, né? Caraca, o que eu vou dar, mano? O que eu vou dar? Aí eu tava pensando, pô, vou dar isso aqui, vou dar aquilo ali. Aí Deus falou assim, dá um livro. Aí já... E logo os livros, hein? Logo um livro. Aí eu, caraca, tá bom. Pô, só que Deus deixou muito aberto a questão do que eu daria, né? Aí eu falei, pô, vou pegar um aqui... Pegar o mais barato. Mais barato. De 3 páginas. 3 páginas. Livretinho. Cara, veio na minha mente a coleção do Hernani de Arlop do Antigo Testamento. Eu, caraca, que assim... mente é essa que quer me derrubar? Tá amarrado. Aí pegou. Repreende tudo, né? Repreende tudo. Cara, eu entreguei, mas me custou muito. Sim. Então eu acredito que a gente tá falando aqui a respeito da sua vida, cara. Eu acredito que você pode abrir mão de coisas por causa de Jesus. Sim. A Tamiris Garcia tem uma frase que ela diz, cara, eu sei que não é errado, mas eu escolhi abrir mão por causa de Cristo, sabe? Pra glorificar Cristo. Sim. Essa frase é extraordinária dela, pô. Eu não preciso achar que é errado, mas eu posso abrir mão por causa de Cristo, sabe? Pra alcançar algo maior em Cristo. Sim. E outro ponto também interessante que o pastor tocou aqui. No início da caminhada eu via muita música mundana, muita música mundana. E eu não me condenava. Por quê? Foi como você falou, eu ouvi alguém que dizia que precisava só... analisa só a letra. Se a letra fala coisa bonita, é válido e você pode ouvir. Isso é um particular meu. E eu tava conversando com um amigo e ele me fez uma pergunta, cara, que me marcou. Ele falou assim, toda vez que você usa música, que se inclina para ouvir música mundana, você tá bem ou tá mal espiritualmente? Cara, e eu identifiquei que toda vez que eu ficava ouvindo música mundana, era às vezes que eu tava oscilando, tipo assim, não tava naquela intensidade. Porque quando eu tava vivendo aquela intensidade, eu não sentia vontade de ouvir. Então, assim,
eu acho que no primeiro momento é de suma importância você olhar para sua vida com espiritual e ver com sinceridade como é que eu tô espiritualmente. Pô, eu tô bem espiritualmente? Eu tô exercitado espiritualmente? Tô lendo, tô jejuando, tô ativo na igreja? Ou como é que a minha vida espiritual tá para mim tá tendo esses tipos de pensamentos e esses desejos? Renan, isso aí é extraordinário, Renan. Cara, você sabe, nós nunca, na nossa igreja, vocês sabem disso, vocês têm um trabalho dentro da liderança da nossa igreja, você sabe que nunca foi imposto nada sobre pessoas de chegar na nossa igreja com piercing, com como é o nome? Bastão. Um bastão que a gente falava, não, tire isso aí que é coisa do diabo. Não, a gente nunca falamos isso. Nunca falamos. Mas você percebe a profundidade espiritual na vida das pessoas. Quantas pessoas chegam e a gente trata com amor, com carinho, sabe, irmão, sem acepção, sem nada disso. Sim. Nós não falamos nada para a pessoa e daqui a pouco o próprio Espírito de Deus vai falando para ela e vai tirando essas coisas que elas vêm do mundo para a igreja. Cara, isso que é muito profundo. As pessoas vêm do mundo para a igreja e elas chegam na igreja, elas começam a ficar constrangidas e elas tiram. E às vezes as pessoas estão dentro da igreja, cresceram sem isso, e aí são tomadas a enxergar isso e fazer. Aí eu paro para pensar, eu falo, Jesus Cristo, e você falou algo extraordinário. Pensa quando você vai fazer uma tatuagem, como está a tua vida espiritual. Quando você vai meter um bastão, um piercing, como é que está a sua vida espiritual? Renan, eu vou falar aqui sem medo de errar. Maioria, não vou generalizar, meus irmãos. Não posso generalizar, como já foi dito antes aqui, que não é pecado. Não vou generalizar. Mas maioria das pessoas não estão bem espiritualmente falando. Sim. Porque a partir do momento que você começa a olhar para dentro de si, para os teus próprios eus, para a tua própria vontade, você começou a perder o foco do céu, cara. Então isso é preocupante, porque quem vem de fora para a igreja, tira. Quem está dentro quer botar. Como é que pode isso? Isso é um padrão nosso. Nós não vamos impor nada sobre alguém que chega na igreja, eu não sou maluco. O próprio Espírito tira. Se o Espírito de Deus falou com aquela pessoa para tirar, você acha que esse mesmo Espírito está falando para alguém botar? Não consigo entender. Não tem como. Não tem. Eu pelo amor de Deus, eu não consigo entender. Hoje o que me deixa... Desculpa cortar, pastor. O que me deixa mais grilado, e eu fico mesmo... grilado mesmo na intenção da palavra mesmo, de ficar com raiva, vamos botar assim, é que tá muito fácil ser crente hoje. Aí a Bíblia diz que o céu é tomado à força, a Bíblia diz que a porta é estreita, a Bíblia diz que nós temos que nos sacrificar para viver uma vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Só que hoje tá muito fácil, tá tudo muito fácil. Uma como é que eu posso dizer a palavra? É toda a hipergraça, né? Vou botar assim. É uma graça extraordinária. Então, Jesus paga um alto preço, os apóstolos pagaram um alto preço, um monte de gente pagaram um alto preço. Os reformadores, os pais da igreja toda. Aí vem nós, a nossa geração abençoada, maravilhosa, não queremos pagar preço nenhum. Tá muito fácil, cara. Isso me deixa com uma raiva. Eu posso irar, só não posso pecar. Então tá bom. Cara, é muito engraçado. Certa feita eu tava conversando, tava numa roda de amigos, né, que não são cristãos. Aí um amigo me fez uma pergunta relacionada a uma área que eu acredito que não seja pecado. E eu falei assim pra ele, cara, ele já foi cristão, a família dele toda é, e eu acho que foi meio que uma pegadinha que ele fez relacionada ali, né. Aí eu falei pra ele, pô, cara, se eu falar pra você que eu acho que é pecado, eu vou estar mentindo. Mas se você me ver fazendo, você nunca mais vai me enxergar como cristão. Mas quem é? Mas o quê? Pode falar? Era relacionado à tatuagem. Uhum. Aí ele falou, pô, tatuagem. Aí eu falei, cara, eu, particularmente, não acho errado. Tava no meio de pessoas ali ímpias. Só que acontece, se eu fizer, você nunca mais vai me enxergar como cristão. E ele falou, pô, realmente. Por que acontece? Eu acredito, isso é um particular para minha vida. Paulo diz em 2 Coríntios 3:2 que nós somos uma carta lida pelos homens. Paulo falou assim, pô, a gente precisa de carta de recomendação. Além do mais, se nós precisarmos, vós são nossas cartas. Lida, escrita em nossos corações, lida por todos os homens. Vós são a carta de Cristo. Então, assim,
Eu acredito que o X da questão, pra minha vida, eu boto assim, como o cara lá de fora vai me enxergar? Porque eu olhar pra gente como cristão e eu ter argumento aqui pra falar pro Mateus, ah, não, isso é certo, não, isso é errado, beleza. Só que o cara que tá fora da igreja, ele não tem a mesma revelação das escrituras que a gente tem. Então, assim, eu acredito que muito das nossas vidas é olhar assim, pô, como o cara lá fora vai me enxergar? Será que o meu testemunho vai continuar sendo válido? Aí pessoas podem dizer assim, mas não tem como eu viver em prol do que tá lá fora. Tem sim, cara. O meu testemunho precisa impactar pessoas que estão lá fora. Sim. As pessoas precisam olhar pra mim como referencial. Tem uma frase conhecidíssima, prega o evangelho o tempo todo. Eu sempre esqueço o nome da... Se preciso, use palavras. Se preciso for, use palavras. Posso falar o último texto aqui, que eu sei que nós já estamos indo para o fim? Sim. Para a gente fechar aqui um pensamento legal. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, sob a influência de hipocrisia de pessoas mentirosas, que têm a consciência cauterizada. Escute isso aqui, eu não vou nem dar mais continuidade, porque eu sei que pega pesado, que vai falar de liderança. Entendeu? E a gente não está aqui para ficar falando mal de ninguém, chegar a expor o evangelho de uma maneira ridícula. Não é isso, que eu detesto isso. Mas quando alguém vai para a internet falar aquilo que pode, realmente, na maioria das vezes, as pessoas não estão equivocadas. Só que quando você não explica o que é que pode, concernente ao que Deus quer, você cria uma doutrina no coração dessa pessoa de que ela pode fazer tudo. Eu já vi uma pessoa que está bebendo num bar porque ela disse que aprendeu com a sua liderança que pode beber. Mas foi explicado para ela o escândalo? É necessário que venham os escândalos, mas por quem vieram os escândalos, é melhor que amarre um nó de atafone no pescoço e se atire ao mar do que fazer um dos meus pequeninos pecar? Foi explicado isso para ela? Não foi. Sabe por que não foi? Porque na maioria das vezes, como você falou, o cara toma o cara da internet como o doutrinador dele, não sabe nada, não sabe as intenções. Aqui a Bíblia está dizendo que essas influências seriam com a mente cauterizada. Na maioria das vezes é uma mente que se rebelou, uma mente que se frustrou, uma mente e criou pessoas que eram extraordinariamente influenciadores no mundo, na vida cristã, que deram mole com a vida e criou... Aí muita gente vai ouvindo essas pessoas e não vai fazendo mais a vontade de Deus. Eu vou bater na tecla de novo. Cara, a tatuagem é pecado? Não. O piercing é pecado? Não. Beber é pecado? Não. Agora, como é que isso é passado para as pessoas ao ponto de Paulo dizer: tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Então, eu prefiro, Tiago, ter a visão de que é melhor ter coisas que não me convêm. Sim. Para mim poder carregar a minha mente. Porque, tu imagina um cara do mundo, um exemplo, olha só que coisa louca. O cara vai lá e faz uma tatuagem de uma entidade ou de um pseudo-santo. Passa a vida, aceita Cristo. O cara o cara tá marcado no corpo dele. Fora, hoje, quando você vai estudar sobre isso, inúmeras imagens de tatuagem são específicos em adoração e são religiosas. Tudo tem significado. Significados. Fora a escarificação. Como eu já vi festas sobre isso, de possessões. Entendeu? Então, assim, cara, quando isso não é lhe apresentado a pessoas e só diz para ela, pode, aí ela vai, a pessoa que muitas vezes não leva o conhecimento dela na profundidade das escrituras, de um estudo de cultura e de tantas coisas mais, ela vai começar a se perder na sua cabeça. E ela vai começar, como você disse, Tiago, com muita propriedade, às vezes, uma porta que se abre, que parece que não é nada, pode se escancarar para inúmeras outras. Eu tomo a palavra aqui do Augusto Cury, quando ele diz que algumas janelas Kirlis, né, janelas assassinas se abrem. Se você não fecha uma, ela abre a segunda, abre a terceira, abre a quarta. Daqui a pouco, irmão, tu tá todo arrebentado no mundo espiritual e cheio de razão. E ainda dizendo que a igreja está errada. E as pessoas estão de cabeça para baixo no mundo espiritual, buscando o que não convém.
Vamos buscar a Deus. Vamos entregar nosso coração a Deus. É tão gostoso, cara. Você fazer a vontade de Jesus. É tão bom. Você chorar aos pés de Jesus. Você se encher do Espírito de Deus, cara. Eu acho isso extraordinário. E é isso que a gente precisa. Essa geração, eu continuo dizendo, irmão, eu profetizo sobre a nossa geração, que a nossa geração é uma geração que vai fazer diferença. Irmão, com toda essa dificuldade que a gente encontra hoje, a nossa geração vai ser uma geração que vai marcar a nossa existência. É isso que eu profetizo sobre nossas vidas. Então, tem uma frase muito interessante do que o pastor falou, um amigo meu falava muito isso: o que é remédio para um pode ser veneno para outros. Então, assim, eu tenho que, nessa liberdade, eu tenho que avaliar a minha vida. Ah, é errado beber? Não. Pra mim é. Sim. Porque eu sou um cara que eu não vou conseguir tomar um copinho e voltar pra casa. Eu vou ficar lá a noite toda virando, bebendo. Então, assim, é uma autoavaliação que eu preciso fazer. Pô, vindo uma vida do alcoolismo. Pô, fui alcoólatra no mundo. Exatamente, exatamente. É uma liberdade que não me convém. Exatamente. Então, assim, eu acredito que tem níveis de liberdade que pessoas vão alcançar que outras não vão alcançar. Eu não posso alcançar esse nível de liberdade. Eu não sou aquele cara que vai tomar uma tacinha de vinho socialmente e vai dormir, não. Daqui a pouco eu vou pra rua, vou procurar outros tipos. E é uma porta que abre outras portas na minha vida. Então, assim, e outro ponto maravilhoso que foi tocado aqui. Cara, Deus chamou a gente pra ser diferente. Nunca chamou a gente pra ser igual. De Gênesis a Apocalipse você vai ver, ó, vocês vão entrar na terra, eles têm esse costume tal. Não pratique esses costumes. Isso aí. O padrão da igreja é ser diferente, não é ser igual, cara. Eu não tenho que ser igual ao mundo. Os meus padrões não estão no mundo, né? Até o Eliseu Rodrigues tem uma pregação dele que ele fala sobre José e Daniel. Aí ele fala... ele falou que pregou numa igreja, muito maneiro esse testemunho. Pregou numa igreja, aí o cara falou, pô, a gente não gosta da tua mensagem não. Aí ele falou, pô, então tem igreja que gosta. Aí o cara explicou o método da igreja lá pra ele. Aí ele falou assim, cara, me mostra na Bíblia Deus tendo que imitar o Egito pra segurar José na presença dele. Me mostra na Bíblia Deus tendo que imitar a Babilônia pra segurar Daniel na presença dele. Então, assim, se Deus não imita o mundo pra que eu fique na igreja, pra que eu vou ficar... Eu vou chegar a esse nível de imitar o mundo? Sim. Então, assim, eu acredito que a mente transformada é uma mente que me leva pro seguinte entendimento. Eu vim pra ser diferente, cara. Particularmente eu preciso chegar no nível de pessoas olharem assim, cara, eu quero chegar nesse nível. Sim. E falar, se um dia eu for, pra mim entrar na igreja, eu quero ser igual o Renan E isso igual não é arrogância não, mano. Não é arrogância, cara. Isso não é arrogância, isso é responsabilidade nossa. Alguém tem que olhar pra mim e falar, eu quero ser igual o Thiago. Exatamente. Não por arrogância, porque realmente nós temos que ser exemplo. E pra gente poder terminar, se puder ser em poucas palavras, o que poderíamos orientar as pessoas a ter uma mente renovada? Qual atalho, vamos botar assim, né? Que não tem atalho, mas começando pelo pastor, né? Passar pra cá assim. Amém. Começar pelo senhor. O que você pode orientar pra gente, pra nós? Cara, assim, essa entrega realmente à vida devocional, que eu acho que é uma das coisas principais, a oração e a leitura, e como o Mateus disse, as dúvidas, virem aos seus líderes e poder tirar essas dúvidas. Leitura, oração. Se você puder fazer jejum, vida devocional, você vai carregar a sua vida para os braços de Cristo. E através disso aí, o Senhor vai abrir a mente, vai abrir a visão do intelecto, sabe? E você vai conhecer a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Eu vou falar aqui também poucas palavras. Somente a parte A do que foi tema hoje na nossa conversa aqui é: não vos amoldeis ao sistema deste mundo. E lembra-te, uma frase: nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Outra coisa também: se eu estou em Cristo, a minha mente tem que ser renovada. Eu tenho que buscar por isso. E usar uma palavra que o Renan falou aqui: pensa nas coisas que vêm do alto. E eu tenho certeza que você vai seguir aí livre em Cristo. E em breve nós estaremos no céu de glória adorando Ele. Então, assim, eu acredito que o primeiro ponto, né, também fortalecendo o que já foi dito aqui, né, é uma autoanálise da sua vida. Primeiro ponto, eu preciso sentar e me autoanalisar. Como eu estou hoje? Tô bem? Tô mal? E o segundo ponto é do que você tem se alimentado, sabe? Eu não acho que é errado você ver uma série, não vejo isso como errado. A internet não vejo como algo errado. Tem seus lados prós e contras. Positivo e negativo. Então, assim,
como tem sido a tua alimentação? Será que você é alguém que está necessitando de um culto de quarta e domingo? Como é que é a tua semana? Como é que é o teu preparo? E foi como foi dito aqui, cara, é a devoção, a entrega, né? A preparação, o entendimento. Por exemplo, eu não acho errado você assistir um futebol, eu não acho errado, sabe? Mas agora, o que tem, um culto de domingo? Cara, ao invés de assistir um futebol, que é algo que me custa, eu posso me preparar pro culto, ouvir um louvor, ficar com a minha família ali, ouvindo um louvorzinho, me arrumando, ouvindo um louvor, preparando o ambiente pro culto. Então, assim, a sua mente, ela vai ser bombardeada daquilo que tu se alimenta. Pô, me alimento disso, minha mente vai me bombardear disso. Então, eu acho que o mais importante, no meu ponto, o que eu acho, né, que pra corroborar com o que todo mundo disse aqui, é o que tu tem se alimentado dentro da sua casa. Sim, se pudesse, né, a gente queria ficar aqui 3 horas falando. Hein, Thiago, é só uma dentro, a gente vai ter que voltar com esses Temos temas que aí, voltar, cara. né? Tem Tem Halloween, muita tem festa junina. Halloween, festa junina. E tudo que é muito interessante e muito Árvore de válido, Natal. a gente vai no contexto Sim. histórico, à luz da Bíblia. Isso aí aí. você vê aí o que você vai fazer da sua vida. Mas é isso, galera. Fique com essas orientações. Busque ao Senhor, cara, em primeiro lugar. E as outras coisas, elas vão ser acrescentadas. Amém. Quero agradecer ao pastor, Matheus, Renan. Obrigado. Quer mandar um abraço pra Dê? Tô com saudade da minha Dedê. Melhor pastora que existe na Betel. Pastora Denise. Agora ela tá bem, ela tá até bem agora, ela tá bem. Galera, fiquem com Deus, que você possa se encher dessas palavras e que possamos aqui, né, ter sido instrumento para suas vidas, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço. Valeu!